Agora vamos ver as instruções de movimentação de dados que a gente começou vendo logo no início dessa aula, que são as instruções de load e store. Então, no processador do RISC-V, a gente vai ter somente uma instrução para a gente ler dado na memória e uma instrução para a gente escrever dados na memória. Como a gente tem diferentes tipos de dados, a gente tem instruções para ler esses diferentes tamanhos de dados que o RISC suporta. Então aqui ó, a gente vai ter a nossa instrução principal, que é o LW, que é o Load Word que a gente já viu. Todas as instruções para ler e escrever, elas vão ter esse formato, que vai ser o mnemônico e 2 operandos que a gente consegue utilizar. O primeiro operando, no caso do load, ele é sempre o registrador de destino. É onde a gente vai armazenar o valor lido da memória. E o segundo operando é como a gente vai calcular o endereço efetivo da memória, que ele vai seguir esse formato. Ele sempre vai ter o registrador base, entre parênteses, e por fora do parênteses a gente vai ter um valor imediato, que ele vai ser o valor de deslocamento do endereço base. Então o que vai estar acontecendo? Que sempre para calcular o endereço efetivo, ele vai pegar o valor do endereço base em RS1 e vai somar com o deslocamento. Então vamos ver alguns exemplos, variando os tipos de dados que o RISC-V suporta. Então o primeiro tipo, que seria a instrução LW, ela vai ser o load word, ou seja, a gente vai ler uma word na memória. Lembrando lá que uma word é um valor de 4 bytes. Então nesse exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro calcular o endereço efetivo, somando o valor em A2 mais o valor IM, que seria o imediato, vai ler esse valor e armazenar em A0. A gente consegue ver aqui o que seria feito. Então aqui a gente vai acessar a memória. Qual o endereço? Vai ser o endereço de A2 mais esse IMM, que vai ser o número de deslocamento. Lê esse valor e armazena no registrador A0. Então perceba que todas as instruções de load vai ter esse formato, e o que vai mudar vai ser o tipo de dado que vai ser armazenado. Então esse LW é de load word, ele vai ler 4 bytes da memória. O LH é de load half words, ou seja, ele vai ler 2 bytes da memória. A gente vai ter a versão para você ler valores sem sinais, como o LHU, que vai ser um half word sem sinal, ou seja, somente números positivos. E vamos ter também o LB de load byte, ou seja, a gente só vai ler 1 byte da memória e armazenar no registrador A0. E temos a versão sem sinal também do load byte, que seria o LBU. Então aqui a observação que o sufixo W, H, HU, B e BU, ele vai indicar qual que é o tipo de dado que vai ser lido. Se você vai ler os 4 bytes da memória, se você vai ler somente 2 bytes, ou se você vai ler somente 1 byte. E aqui, da mesma forma que a gente viu para as instruções do load, a gente vai ter as mesmas variações com as instruções de store, que vão ser utilizadas para escrever um dado no registrador para algum endereço da memória principal. Então a gente vai ter a mesma formação, que vai ser o mnemônico e mais 2 operandos. O primeiro operando vai ser o registrador, que vai conter o dado a ser escrito na memória principal, e o segundo operando vai ser o endereço efetivo da memória, utilizando o modo de endereçamento por deslocamento de base. Ou seja, o endereço efetivo ele vai ser igual ao valor do endereço base, que está no registrador RS1, mais o deslocamento, que é representado pelo IMM. Então vamos ver quais são os tipos de variações que a gente vai ter. O SW, ele é de store word, ele vai copiar 4 bytes do registrador A0 para esse endereço efetivo. A gente pode ver aqui ao lado como é que seria a representação em alto nível. Então primeiro é calcular o endereço efetivo, que ele vai ser o valor base em A2 mais o valor de imediato, representado por esse IMM. Calculou esse endereço, a gente vai copiar os 4 bytes de A0 para esse endereço na memória. Então repare que as outras instruções vão ser a mesma coisa, só vai alternar o tipo de dado que vai ser copiado. A gente vai ter a instrução SH, que é de store half word. O que ela vai fazer? Ela vai copiar os 2 bytes do registrador A0 para esse endereço efetivo. E da mesma forma vamos ter as instruções SB, que é de store byte, que a gente vai copiar 1 byte do registrador A0 para esse endereço efetivo. Então, da mesma forma que a gente viu nas instruções do load, esse sufixo W, H e B eles vão representar o tipo de dado que a gente vai estar escrevendo, copiando do registrador de 32 bits para a memória principal.